O Nepal tá pegando fogo, literalmente. O que começou com protestos contra a censura das redes sociais se transformou num verdadeiro campo de guerra entre o governo e a população. Políticos estão sendo caçados dentro de casa, prédios públicos foram incendiados, ministros agredidos em frente às câmeras e até um ex-líder do país viu sua esposa morrer queimada em meio ao caos. Os jovens, insatisfeitos há anos com a corrupção, o desemprego e a falta de perspectivas, decidiram que não ficariam calados. De uniformes escolares e cartazes na mão, foram às ruas com o lema: bloqueiem a corrupção, não as redes sociais. Só que a resposta do governo foi brutal. Tiros contra a multidão, dezenas de mortos e centenas de feridos. A partir daí, a revolta ganhou força. Se espalhou pelas ruas de Katmandu, deixando cenas dignas de um cenário apocalíptico. Casas de ministros destruídas, aeroportos e hotéis atacados, helicópteros resgatando políticos e até relatos de autoridades sendo jogadas em rios. Mas afinal, o que levou o Nepal a esse nível de violência? E o que pode acontecer agora depois dessa explosão de ódio contra o governo? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. O Nepal está vivendo um cenário que lembra uma verdadeira guerra civil. De um lado o povo, do outro o governo. A situação por lá é caótica, com imagens que poucos imaginavam presenciar. Manifestações estão invadindo casas de políticos e partindo para a violência sem distinção. Homens, mulheres, ninguém tem sido poupado. Já houve casos de incendiários atacando familiares de ministros e até de autoridades sendo jogadas em rios. O país asiático parece ter mergulhado aí no caos. E claro, muita gente já faz aquela comparação. Se algo parecido acontecesse aqui, os rios brasileiros provavelmente não dariam conta de tanta autoridade e juiz do STF aí sendo arremessado na água, né? Bom, mas a grande questão é como a crise chegou a esse ponto. O que está por trás dessas manifestações tão radicais? É isso que a gente vai entender agora. As manifestações. O Nepal atravessa a pior crise desde o fim da monarquia em 2008. E sim, até pouco tempo atrás o país era governado por reis. Foi só depois de um longo conflito civil e de protestos contra o regime autoritário que a monarquia foi derrubada, dando lugar a uma república democrática federal e secular. Esse processo ganhou forma definitiva em 2015 com a aprovação de uma nova constituição que criou ali um sistema multipartidário, tendo então um presidente como chefe de estado e um primeiro-ministro no comando do governo. Só que 10 anos depois a situação voltou a desandar. E já é bom deixar claro, né? O Nepal não é oficialmente um país comunista, mas há décadas sua política vem sendo dominada por partidos ligados a essa ideologia. E é aí que a revolta popular começa a fazer um pouco de sentido. Grande parte da população, principalmente os jovens, está cansado, né, da falta de oportunidades. Milhões de nepaleses tiveram de buscar emprego em outros países, como Coreia do Sul, Malásia e no Oriente Médio, em canteiros de obras para conseguir sustentar suas famílias. O atual presidente, o Ramchandra Paudel, me perdoe a pronúncia se estiver errado, ele assumiu em 2023. Ao lado dele estava o primeiro-ministro, aí, o Khadga Prasad Oli, que até pouco tempo ele era quem realmente mandava no governo. Digo era porque ele acabou renunciando, né? Eu já explico o motivo. O fato é que a insatisfação da população só aumentou nos últimos anos. Num país de 30 milhões de habitantes que sofre com instabilidade política, corrupção e crescimento econômico quase zero. Os jovens, em especial, perderam a paciência com a corrupção escancarada, o desemprego e as tentativas de limitar as liberdades individuais. É difícil não lembrar de outro país, não é? Bom, esse clima de insatisfação acabou explodindo em uma onda de protestos que hoje mais parece uma guerra civil. As manifestações começaram na segunda-feira após o governo anunciar o bloqueio de 26 plataformas de redes sociais. Caramba, hein? Parece um... Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Do jeito que tá caminhando as coisas aqui no Brasil, eu sinceramente não duvido de em algum momento acontecer isso aí também, não é? Quem duvida? Bom, a justificativa foi de que essas empresas não estavam cumprindo novas regras impostas pelo Estado e blá, 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 que a gente tá cansado de escutar, né? Mas tem gente que não engole essa narrativinha de vamos controlar as redes sociais para não ter fake news, para não ter desinformação, né? Cara, a gente fala isso faz tempo, né?
Bom, só que o banimento ele atingiu justamente serviços populares, como o Instagram, Facebook, e para a população não passou de censura pura e simples, né? E aí foi o estopim da revolta. Protestos que já se espalharam por outras regiões começaram na semana passada, quando o governo bloqueou o acesso às redes sociais. Um projeto de lei propõe que as plataformas tenham um registro oficial no país e sejam administradas de forma responsável. Parte da população considera a medida um ato de censura, já que as redes sociais vinham sendo usadas para denunciar casos de nepotismo e expor a vida de luxo de políticos. Bom, quem puxou essa onda de manifestações foi um grupo que se autodenomina Geração Z. A maioria dos participantes tem entre 18 e 30 anos, né? Muitos deles vestindo uniformes escolares ou universitários, como se quisessem mostrar que a juventude é quem está na linha de frente dessa luta. O lema estampado nos cartazes e gritos era direto, né? Bloqueiem a corrupção, não as redes sociais. Na segunda-feira, a situação saiu do controle, os protestos em Katmandu, capital do país, né, se intensificaram e logo a polícia entrou em confronto com os manifestantes. Foi nesse choque que a tragédia aconteceu. As forças de segurança abriram fogo contra a multidão em frente ao parlamento, deixando 19 mortos no ato e mais de 100 feridos. E a partir daí não havia mais volta, né? O que antes eram protestos virou uma verdadeira guerra nas ruas do Nepal. O protesto em frente ao parlamento foi duramente reprimido pela polícia, que utilizou gás lacrimogênio, canhões de água e munições de borracha. Segundo a Anistia Internacional, as forças de segurança também usaram armas de fogo contra os manifestantes. Diante do caos, o governo até tentou recuar. Anunciou que a suspensão das redes sociais ia parar, estava suspensa, percebendo que a situação já tinha saído do controle, né? Mas aí, meus amigos, aí o estrago já estava feito. A juventude decidiu que não iria mais parar apenas porque devolveram acesso às plataformas. O movimento ganhou força e passou a mirar em algo maior, os próprios governantes, que agora se tornaram o alvo principal da revolta. Na terça-feira, a fúria tomou conta das ruas de Katmandu, né? Durante todo o dia, manifestantes atacaram prédios públicos e residências de líderes políticos, ateando fogo em diversos edifícios, né? Inclusive no próprio parlamento. O complexo do legislativo foi invadido e incendiado, junto com as casas aí de vários ministros. Nem mesmo o primeiro-ministro, né, o Sharma Oli, ele de 73 anos, acabou escapando, né? Não conseguiu. A sua residência também foi destruída pelas chamas. A pressão foi tão intensa que não restou alternativa para ele, né, a não ser renunciar ao cargo. O primeiro-ministro do Nepal, Sharma Oli, renunciou ao cargo hoje, em meio à escalada de protestos anticorrupção no país. A renúncia foi anunciada depois que manifestantes descumpriram o toque de recolher imposto pelo governo. Durante os protestos de hoje, a casa de Oli foi incendiada. Nesta segunda-feira, 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em confrontos com a polícia durante a tentativa de invadir o parlamento na capital Katmandu. Aí, né, cara, quando a população se revolta, parece que as coisas tendem a funcionar, né? Uma pena ter que chegar nesse extremo, né? Às vezes, antes de chegar nesse extremo, se a galera já começasse a se organizar e se manifestar, já tinham conseguido algumas reformas, né? Mais liberdade individual e coisas do tipo. Agora, só que às vezes a galera, infelizmente, tem que chegar no extremo mesmo, né? Quando chega lá de bloquear o Twitter. Já aconteceu aqui no Brasil, já aconteceu, né? Daqui a pouco bloqueia o Instagram, bloqueia o Facebook. Vamos criar o nosso Intrabook, vai ser só aqui no Brasil, né? E aí, talvez a galera, opa, mano, calma lá, a gente tá indo pra onde? Estamos caminhando pra onde? E aí começa de fato aí essas movimentações mais extremistas, que ao meu ver não deveriam acontecer, não deveriam ocorrer manifestações extremistas assim, mas chega num ponto, cara, que ou é isso ou não é nada. Você vai esperar pra ver? Vai pagar pra ver? Vamos esperar pra ver até onde o governo vai? Vamos deixar ele indo pra ver até onde ele vai? E aí chega num ponto que não tem como mais. Vocês acham que a galera da Venezuela eles não queriam também fazer uma manifestação extremista? Vocês acham que não? Agora? Mas chega num ponto que não dá mais. Não dá mais. O governo começou a controlar tanto que a população não consegue mais, não tem força mais nem para fazer uma manifestação assim mais extrema, né? E aí depois, conforme vai passando gerações e gerações, o governo vai moldando a cabeça das novas gerações e criando um povo mais alienado ao Estado, né? Como é, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte você não tem nem manifestação ali, né? Porque os caras já
já nasce entendendo que quem manda é o governo. Quem são os deuses ali do povo é o governo, é o Estado, é o Kim Jong-un, né? Então, cara, começa devagarzinho, né? Começa devagarzinho, nunca vai de uma vez ali. Uma ditadura, seja lá de que lado for, ela não é implantada assim de um dia pro outro, né? Bom, só que a renúncia, ela não bastou, tá? Pra conter a revolta. O caos continuou tomando conta das ruas. 2 aeroportos foram atacados e danificados, assim como os luxuosos hotéis Hilton e Varnabas. O aeroporto de Katmandu, principal porta de entrada internacional do Nepal, precisou ser fechado por causa da densa fumaça dos incêndios provocados aí pelos manifestantes. As cenas que se seguiram pareciam de um cenário de guerra, né? Civis circulando pelas ruas da capital, empunhando rifles de assalto, ambulâncias, veículos de segurança sendo atacados, um verdadeiro retrato do apocalipse. Mas o pior, para alguns políticos, ainda estava apenas começando. A violência chegou ao seu ponto mais brutal naquela terça-feira. Manifestantes incendiaram a casa de Jalanath Kanal, ex-primeiro-ministro do Nepal, enquanto a sua esposa, Ravi Lakshmi Chitrakar, ela ainda estava dentro do local. E aí, ela não resistiu aí às chamas e acabou perdendo a vida. Manifestantes invadiram e atearam fogo em prédios do governo comunista, delegacias e residências de políticos. Entre as vítimas está Rajalakshmi Chitrakar, a mulher de um ex-primeiro-ministro que ficou trancada na própria casa que foi incendiada. Ela sofreu queimaduras e não resistiu. Não parou por aí, tá? Em cenas de extrema violência, né, o outro primeiro-ministro, Sher Bahadur Deoba, e sua esposa, a ministra das Relações Exteriores, Arzu Hana Deoba, eles foram ali também atacados dentro da própria casa. Os manifestantes registraram tudo em vídeo, tá? Nas imagens gravadas por celulares, é possível ver o grupo invadindo a residência, destruindo móveis, vandalizando o local, enquanto lançavam ofensas e agrediam o casal. É claro, rapaziada, a gente tem que ficar esperto aqui, tá? A gente não vai ficar botando imagem de violência, vocês sabem, porque não pode, né? Não pode aqui no YouTube. No máximo a gente vai colocar algumas coisas ali meio com blur, algumas imagens para vocês entenderem, tá? Mas não é o intuito desse vídeo aqui ficar mostrando cenas assim. Bom, no vídeo é possível ver cenas chocantes, a ministra sendo chutada nas costas e levando ali um soco no rosto, enquanto em outro momento seu marido aparece sendo carregado, todo ali ensanguentado. É surreal, né? O que está acontecendo lá. Outros ministros precisaram ser retirados às pressas de suas casas em helicópteros do exército e levados para um quartel militar depois dos ataques. E como se não bastasse, surgiram ainda imagens envolvendo o ministro da Economia e vice-primeiro-ministro Bishnu Prasad Paudel. Ele foi cercado, espancado, acabou sendo jogado num rio pelos manifestantes. Vídeos que circulam nas redes mostram um político correndo pelas ruas de Katmandu, vestindo roupas informais, tentando escapar de um grupo de jovens. Em certo momento ele cai ao levar um chute, consegue se levantar e continua fugindo. Mas logo depois ele é alcançado, derrubado novamente e arrastado até o rio. Bom, tem muitas páginas compartilhando esse vídeo, tá? Mas até o momento em que eu tô gravando, eu não encontrei nenhuma confirmação nos grandes portais, tá? Jornais de TV, portais maiores, mais confiáveis. Por isso fica a dúvida, até que ponto essa informação é verdadeira, tá? Não tem como a gente cravar aqui se de fato era o ministro que estava ali sendo jogado no rio ou se era outra pessoa, tá? Então fica aqui esse ponto aqui pra gente questionar, tá? Mas sinceramente, né, do jeito que tá as coisas por lá, eu já não ia duvidar de mais nada, né? O fato é que o Nepal, ele tá literalmente em chamas, né? E essa revolta popular pode trazer mudanças profundas no país, provavelmente vai. O exército divulgou ali um comunicado afirmando que assumirá a responsabilidade de manter a lei e a ordem, né, enquanto as autoridades pedem à população que interrompa os incêndios e os saques. O Ministério da Saúde chegou a convocar os cidadãos para doar sangue em hospitais e no Banco Central de Sangue. Além disso, foi decretado toque de recolher em pontos estratégicos de Katmandu, incluindo aí o gabinete do primeiro-ministro e a residência do presidente. Os protestos que já derrubaram ali o premier devem provocar ali outras transformações no cenário político, né? Mas ainda é cedo para a gente medir os efeitos de tudo isso.
a força da ideologia comunista no Nepal é tão enraizada que não dá para saber se uma ruptura completa seria sequer possível. O que dá para afirmar é que daqui em diante os políticos de lá certamente vão andar um pouco mais na linha, né? Mas e você? O que você acha que pode acontecer agora? Essa onda de violência pode mesmo mudar o sistema político do Nepal? Ou tudo isso vai acabar em nada e vai acabar voltando ao que sempre foi? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.